Eu gostaria de convidar a você que pudesse abrir a sua Bíblia no livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, Epístola aos Gálatas. No capítulo de número 5, um texto que eu considero importantíssimo para as nossas vidas. Gálatas 5, do versículo 16 ao versículo 26, um texto um pouquinho grande, peço a sua paciência, por favor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões, as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Pai Santo, Deus querido, abençoa e capacita-nos a transmitir a tua palavra segundo a tua vontade. Fala, ó Senhor, fala aos nossos corações e fala aos nossos entendimentos. Que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Andai no Espírito. Como em nossos dias se faz falta voltarmos a estas verdades básicas. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Não pode haver uma vida no Senhor com a prática das obras da carne. Se estamos no Senhor, se vivemos no Senhor, se somos do Senhor, temos que frutificar no fruto do Espírito. A Bíblia fala claramente sobre dar fruto, e eu não resumo exclusivamente ao fruto do Espírito, mas também aplicado ao fruto do Espírito. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai o corta e o lança fora.
E todo aquele que estando em mim der fruto, o Pai o limpa, para que ele dê ainda mais fruto. A Bíblia diz: eu vos designei para que deem fruto, para que deem muito fruto, para que o vosso fruto permaneça. E hoje nós vamos aplicar a esse frutificar do Espírito de Deus. Mas o que é andar no Espírito? A forma grega que é traduzida aqui muito bem por andai no Espírito, também pode ser traduzida como andai pelo Espírito. E parece-me que a resposta de andar no Espírito já está dada aqui no versículo 18, dizendo: se sois guiados pelo Espírito. Andar pelo Espírito é ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que o Senhor enviaria o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador. A palavra Consolador ou Paracleto pode ser traduzida como Confortador e ainda como Conselheiro. Conselheiro. Uma das melhores traduções da palavra Paracleto é a palavra Conselheiro. Se nós temos o Espírito Santo como conselheiro, estamos sendo guiados pelo Espírito. E a Bíblia diz: e virá o Espírito, e ele vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito. Ele vos guiará, ele vos ensinará. A palavra ensinar, em hebraico, significa arremessar em direção a um alvo. E eu tenho para mim, e creio de todo o meu coração, que o Espírito Santo jamais erra o alvo. Então, nós somos arremessados por Ele, através do que? Do seu ensino. O seu ensino nos impulsiona em direção àquilo que Ele nos ensina. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é viver segundo a palavra de Jesus Cristo. Aquilo que Ele nos ensinou. Vivermos conforme Jesus Cristo. Vivemos no padrão de Cristo. Andarmos no padrão de Cristo. E se estamos andando no padrão de Cristo, não podemos viver as obras da carne, que são condenáveis e que nos condenam, e que todos aqueles que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus, não serão salvos. Veja bem, o obrar é um esforço próprio, num desejo próprio. Mas o frutificar é um ato espontâneo. É um ato espontaneamente natural. Nós tivemos, como eu disse, nessa região chamado Castelo das Cerejeiras, que está na sua floração. Então, as cerejeiras são muito interessantes, que elas se enchem de flores. E aquelas flores delicadas começam a cair rapidamente, para que depois venham as folhas, para que depois venham os frutos, e possa a árvore se encher de frutos. E lá estávamos nós vendo aquela primeira etapa, depois do inverno, que naturalmente não existe um esforço, é algo natural. É tão interessante nesses países em que as estações são bem marcadas, diferente da nossa realidade tropical, onde as estações não são tão bem marcadas, ainda mais nas equatoriais, que praticamente só existem duas estações, a com chuva e a sem chuva.
Mas nessas regiões em que o inverno é bem inverno, que a primavera é bem primavera, que o verão é bem verão, que o outono é bem outono, você percebe a realidade de cada estação. E a primavera, eu gosto muito do nome dado em latim, primavera, para essa estação que estamos a viver. Que significa a primeira verdade. E a primeira verdade é que aquilo que mais impedia o frutificar, que impedia a natureza a dar flor, a dar fruto, que era o gelo, pelo derretimento do mesmo, se torna o que mais o ajuda, as águas, para que haja o quê? O frutificar. Então, o maior empecilho se torna o maior aliado. Deus é capaz de transformar a maior dificuldade na maior facilidade em nossas vidas. Na primavera de Deus, no momento que tudo muda, que a realidade toda muda. Mas é interessante que aqui fala as obras, que são várias, e o frutificar, o fruto que é múltiplo. Eu gosto da comparação do fruto ao fruto da vide, o cacho de uvas, porque aqui me parece que esse fruto é um fruto só. Eles não são os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. A consequência direta em estarmos conectados ao Espírito de Deus, vivendo a vontade de Deus, praticando a palavra de Deus, segundo o Espírito do Senhor. Aquilo que Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos: vós não sabeis de que espírito sois? Este não é o vosso espírito. Nós temos que ter um espírito, uma postura. E esse espírito que nós temos que ter tem que se manifestar em nós, em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e domínio próprio. Não se manifestar em amor e não em alegria. Porque essas coisas todas concomitantemente se manifestam em nossa vida. Quando frutificamos do Espírito de Deus, nós frutificamos ao mesmo tempo em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e domínio próprio. Não deixamos uma coisa de lado. Tudo isso se manifesta junto, ao mesmo tempo em nossas vidas. E é tão interessante que a Bíblia fala, estas coisas se opõem, elas são contrárias. A Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Há uma guerra, há uma luta, como da luz e das trevas. Há uma guerra em nosso interior, há uma guerra em nossa vida e que nós temos que pender ou para um lado ou para o outro lado. Ou frutificarmos, ou frutificaremos no Espírito, ou estaremos obrando na carne, fazendo as obras da carne. E podemos perceber quão opostas elas são. Como a paz é oposta às inimizades, às iras, às contendas ou guerras. Como o amor se opõe claramente ao que é a inimizade, como a alegria se opõe a tudo aquilo que é descontentamento, como a inveja, como a longanimidade, que é a paciência contínua,
que persevera, que não desiste de ser paciente, se opõe à ira, e assim por diante. Nós estamos em uma oposição, onde os frutos do Espírito se opõem. E isto é a guerra que existe dentro de nós. Ou atenderemos à vontade de Deus, ou à nossa própria vontade. A concupiscência da carne, que é a vontade pecaminosa ou a inclinação pecaminosa, onde nos inclinamos para o pecado. Todos nós, porque estamos ainda na carne, porque estamos ainda nesse corpo mortal, somos dados a enfrentar estas coisas, uns mais, outros menos, e que são obras da nossa própria carne, que não podemos culpar a outros, mas todos nós estamos debaixo desta pressão, desta guerra, deste desafio. O que nós mesmos percebemos, como o apóstolo Paulo diz, desaventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa corrupção? Enquanto estivermos nesse corpo corruptível, teremos a inclinação a essas coisas corruptíveis. Mas aquele que está no Espírito, aquele que anda guiado pelo Espírito Santo, este não fará a sua vontade. Por quê? Porque ele está sendo guiado por Deus. E notamos, e nós poderíamos dividir essas 9 características do fruto do Espírito em 3 sessões quanto ao relacionamento. A primeira delas é o amor, a alegria ou gozo e a paz. Elas têm a ver claramente com o nosso relacionamento com Deus. Essa manifestação tríplice do fruto do Espírito está altamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. Depois, a longanimidade, que é perseverar em paciência, uma paciência duradoura, longa. A benignidade e a bondade claramente têm a ver com o nosso relacionamento com os homens. Com os homens e vivendo, relacionando com os homens, temos que viver longanimidade, temos que viver benignidade e temos que viver bondade. Quando nos relacionamos com Deus, vivemos amor, vivemos alegria e vivemos paz. Mas as últimas 3 características do fruto do Espírito, que é a fidelidade, que é a mansidão e que é o domínio próprio, é um relacionamento muito mais dado a nós próprios conosco. Eu comigo mesmo. É uma coisa interior, onde se manifesta a fidelidade, onde se manifesta a mansidão e o domínio próprio. Logo, o fruto do Espírito tem a ver com uma plenitude de relacionamento com Deus, com os homens e com nós mesmos.
Porque saiba do seguinte, eu espero que você tenha um bom relacionamento com você mesmo. Porque se você não tiver um bom relacionamento com você mesmo, você será uma pessoa que viverá um conflito pessoal. Que você não necessitará de outras pessoas para estar em conflito. Você estará em conflito com você mesmo. Como as obras da carne são destruidoras. Elas prejudicam aos homens. Toda essa lista de coisas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Essas coisas prejudicam a nós próprios e aos outros, prejudicam aos homens, mas o fruto do Espírito abençoa aos homens. Abençoa a tanto nós mesmos, como abençoam aos demais. Como é necessário que voltemos a esses princípios fundamentais. Parece-me que a igreja está tão preocupada com certas coisas, hoje, com o sucesso ou com a prosperidade, ou até mesmo com os sermões escatológicos, o final de tudo, que nós estamos nos esquecendo das coisas básicas que nos fazem ser verdadeiramente do Senhor. Não andando na carne, mas andando no Espírito. Não obrando na carne, mas frutificando no Espírito. Como é importante que voltemos à prática do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e domínio próprio. O amor em toda a sua plenitude, o amor a Deus, o amor aos homens, o amor à família, o amor conjugal, o amor, vivemos o amor em toda a sua plenitude, deixando que flua de nós esse frutificar. E quem frutifica, frutifica não para si, frutifica para outros. Nós frutificamos para que outros possam usufruir dos frutos que produzimos. Você não verá uma macieira comendo sua própria maçã. Você não verá uma árvore frutificar para alimentar-se do seu próprio fruto. Ela se alimenta de outras formas, mas ela alimenta a outros. Ela sustenta a outros. Então, quando nós frutificamos do Espírito, nós estamos frutificando, muitos querem frutificar para si, mas nós estamos frutificando para outros. Essa alegria, este gozo, algo altamente relacionado ao Espírito Santo, que nós devemos manifestar para que os outros possam usufruir dessa alegria que naturalmente procede de nós, esta paz. Você é um pacificador? Os pacificadores serão conhecidos como filhos de Deus. Você é um pacificador, você leva a paz. Nós precisamos levar a paz a todos, e a Bíblia diz, se possível, no que depender de vós, tenhais paz com todos. A Bíblia fala sobre longanimidade, que é essa perseverança em paciência,
que esse contentamento de estar resignado numa confiança absoluta em Deus, sabedores de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, nós temos que perseverar. A Bíblia dizia: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que ter essa característica. O quão longâmino você é em seu relacionamento. Esse talvez seja um dos pontos, para alguns, dos mais desafiadores que existem. De ser paciente no relacionamento. Sabe, paciente no relacionamento com Deus, porque nem tudo que Deus nos responde na hora que queremos. Que muitas vezes o Senhor irá nos responder. Sabe, eu estava meditando, eu ainda quero pregar sobre isto, sobre a postura dos 4 homens, que na realidade você dirá, mas eram 3. Eu digo, eram 4, porque havia o 4º homem dentro da fornalha. A Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha, que Deus os protegeu, que Deus os guardou, que Deus... Me diga uma coisa, se você estivesse dentro de uma fornalha, qual seria o teu impulso natural? Sair rápido da fornalha. Esses dias eu estava lendo esse texto e começou a bater em minha cabeça e eu estava dizendo, por que eles não saíram rápido da fornalha? Tá bom, Deus os guardou, Deus os protegeu, mas eu não gostaria de ficar dentro de uma fornalha. E a Bíblia diz que eles não ficavam apenas dentro da fornalha, a Bíblia diz que eles caminhavam. Algumas versões dizem que eles passeavam dentro da fornalha, andavam calmamente no meio da fornalha. Eles andaram no meio da fornalha, eles só saíram da fornalha na hora certa. Que alguém diga amém a isso. Nós temos que aprender a sair da fornalha na hora certa. Não sair precipitadamente da fornalha. Alguém poderia dizer, bem, eles nem caíram direito na fornalha, eles conseguiram escapar. Não, ali foi claramente visto que eles não escaparam da fornalha pelos seus próprios meios, mas sim pelo agir sobrenatural de Deus na vida deles. Meus irmãos, às vezes nós estamos na provação e a única coisa que pode nos manter firmes na provação é a longanimidade. Termos essa paciência, suportarmos com paciência a provação, a benignidade. A bondade é algo maravilhoso, mas a benignidade é algo também extraordinário. Pois na bondade fazemos o bem, na benignidade não fazemos o mal. Somos benignos, não fazemos mal. Será que isso está em nós? O não fazer o mal, o não praticar o mal, o não sermos maléficos aos outros. Sua presença, sua pessoa, é uma pessoa benigna ou maligna? Você é benigno ou maligno? Sabemos muito bem a diferença disso quando alguém fala a uma pessoa, você tem um tumor. E o que se espera é a segunda palavra. Esse tumor é benigno ou esse tumor é maligno? Quão horrível é ouvir a palavra maligno. Quanta tranquilidade traz a palavra benigno. Porque sabemos que então a solução
virá. Mas isso é muito mais do que este sentido de tumores. Ser benigno é ser incapaz de fazer o mal. E quando a benignidade é associada à bondade, que coisa extraordinária num relacionamento. Se num relacionamento entre pessoas, entre indivíduos, eu sou benigno, paciente e ainda mais bondoso, eu sou o amigo ideal. É isso que Deus espera do nosso comportamento, da nossa vida, fazendo o bem, sendo bons, bondosos para com os outros. Por fim, vêm as 3 últimas características do fruto do Espírito. A fidelidade. A fidelidade, essa palavra é uma palavra tão difícil de se traduzir, porque ela pode ser traduzida em algumas versões, em algumas línguas ela é traduzida como fé. Fé e fidelidade andam juntos. O que é fidelidade? É o caráter da fé. Quem tem fé tem fidelidade. Você não pode desassociar fé à fidelidade. Nessa viagem que que fizemos recentemente, amigos nossos nos ligaram. Eles têm debaixo da sua autoridade diversos ministros. E 2 vezes entraram em contato conosco. 2 vezes, 2 problemas dentro do ministério, pastores cometendo adultério. O adultério é um pecado totalmente oposto à fidelidade. E é um pecado que está como que banalizado em nossos dias. Infelizmente. Você não apenas adultera na vida conjugal, você pode adulterar nas Escrituras, não sendo fiel à palavra. Aonde não há fidelidade, se há infidelidade, há um adultério. A Bíblia fala, servo bom e fiel. E ao mau servo diz, servo mau e negligente. Eu esperava que o contrário de fiel fosse infiel. Mas ali na palavra diz negligente. Quando eu sou negligente para com a minha esposa, quando eu sou negligente para com a minha família, lembre-se que aquele que não cuida bem da sua família, aquele que é então negligente com a sua família, nega a sua fé. Se nega a fé, vive infidelidade, é infiel. Quando eu sou negligente, eu não preciso trair literalmente a minha esposa para ser infiel a ela. Basta eu ser negligente para com ela, que aos olhos de Deus eu já sou infiel. Se eu sou negligente para com a palavra, eu já sou infiel à palavra. Se eu sou negligente para com a obra de Deus, eu sou infiel à obra de Deus. A Bíblia nos fala e fala claramente, maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente ou relaxadamente ou em infidelidade. Por isso nós temos que ter um comportamento coerente com a nossa fé. E esse comportamento coerente com a nossa fé se chama de fidelidade, mansidão.
Mansidão é outra característica. Veja que estes aspectos têm muito a ver do relacionamento de eu mesmo comigo, o meu comportamento diante de meu próprio caráter. A mansidão. Não existe mansidão se não existe uma submissão completa à autoridade divina. Muitas pessoas estão tentando ser mansas, meramente sendo tranquilas. Mas quando eu me submeto, quando eu sou totalmente guiado pelo Espírito, quando eu sou totalmente obediente à palavra, obediente ao Senhor, submisso à autoridade de Deus, então eu tenho uma confiança inabalável em Deus. E aí, nada me tirará da minha mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus era manso porque Jesus era obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por fim, domínio próprio, que é justamente a temperança. Sabe, saber dominar-se é algo extraordinário. Domínio é exercício de senhorio. A palavra dominus é a palavra senhor. Senhorio próprio. Muitas pessoas dizem, eu sou o senhor da minha vida, eu tomo as decisões. Se você não tem domínio próprio, você não é senhor de nada da sua vida. Você só será senhor da sua vida se as paixões não tiverem domínio sobre você. Se você tiver domínio sobre as suas paixões, se você tiver a temperança, o equilíbrio em todas as coisas. Veja como isso se opõe às glutonarias, às bebedices. Não é verdade? Como essas coisas se opõem? Porque as pessoas que têm a glutonaria, elas não têm domínio próprio. As pessoas que têm as bebedices não têm domínio próprio. As pessoas que ficam debaixo de este impulso incontrolável de comer e de beber, não têm o quê? Domínio próprio. Nós necessitamos viver essas características, que são as características de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Se estais em Cristo, já crucificaste a carne. O problema de um crucificado é que ele não morre na hora. O crucificado demora para morrer. Eu quero dizer uma coisa, nós estamos crucificados com Cristo, mas a carne ainda está viva. Ela está limitada, não podemos ir para lugar nenhum, não podemos nos mover, mas você deve lembrar-se que aqueles que estavam crucificados com Jesus começaram blasfemando contra eles, até que um deles demonstrou arrependimento e disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A voz que se levantou em defesa de Jesus foi uma voz de um homem crucificado, mas o outro ali crucificado continuava nas mesmas práticas blasfemas de antes. Não houve arrependimento dele. Por quê? Porque estava vivo. Estava vivo. E enquanto estamos presos ao corpo dessa corrupção, como eu afirmei, que disse o apóstolo Paulo, nós podemos
ter a ação dessas coisas sobre a nossa vida. E a única maneira de vencermos essas coisas é pelo fruto do Espírito. Porque ele se opõe. Andais no Espírito e jamais satisfareis a vontade pecaminosa, que é a concupiscência, da carne. Jamais. Se não estivermos sendo guiados pelo Senhor, se não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, nós acabaremos sendo praticantes das obras da carne. Eu creio que palavras como essa estão se fazendo falta nos nossos dias na igreja. A igreja tem que voltar a esses princípios. Você concorda comigo? Nós precisamos voltar a sermos crentes verdadeiros. A sermos crentes guiados pelo Espírito Santo. E então teremos famílias abençoadas, teremos vidas abençoadas, teremos missões sendo realizadas. Então, o sobrenatural, nós não temos que fazer as coisas na força da nossa carne, porque a força da nossa carne, mais cedo ou mais tarde, irá se manifestar em obras da carne. Mas nós temos que fazer coisas na força e no poder do Espírito Santo. Porque aí esse fruto não apenas prosperará, esse fruto permanecerá. Nós necessitamos do fruto do Espírito. Eu tenho paciência, mas eu sou até longâmino. Mas sabe de uma coisa? A alegria, esse gozo, me falta. Às vezes me agarra uma depressão. Eu não estou dizendo que você não possa passar por lutas. Eu não estou dizendo que você não possa se entristecer. A Bíblia diz que há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de afastar-se, há tempo de aproximar-se, há tempo para tudo. É interessante que a Bíblia diz há tempo para tudo, mas às vezes nos parece que nós não temos tempo para nada. Mas há tempo para tudo. E eu vou crer no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que há tempo para tudo, eu vou dizer uma coisa para você: tem tempo. Tem tempo para tudo. E nós poderemos fazer tudo ao seu tempo certo, no domínio de todas as coisas. Mas isso de dizer, em algumas dessas coisas eu estou indo bem, nas outras não. Não, meu irmão. Isso é pelo Espírito, isso não é por você. É um frutificar, não é um obrar. Não é um agir teu. As obras da carne é um agir nosso. Você pode dizer que a glutonaria não é teu problema, que a bebedice não é teu problema, que talvez a inveja seja o teu problema. Como a gente é invejosa nesse mundo. Mas o fruto do Espírito não, é o fruto. São as obras. Nem todos têm a mesma inclinação ou a intensidade nas obras da carne. E que não são apenas estas, há outras semelhantes a estas. Mas o fruto do Espírito é um só. Você tem que manifestar tudo isto ao mesmo tempo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Outra maneira de se falar os mesmos frutos. Fidelidade e retidão. Nós precisamos viver de uma maneira completamente reta, fiel, íntegra. Nós precisamos dessa manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas. Eu gostaria que nesta manhã de domingo,
pudéssemos refletir, pudéssemos falar com Deus, dizer a Deus: Pai, perdoa-me. Eu quero andar no Espírito. Eu quero ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Eu quero ser orientado na Tua palavra. Eu quero viver a Tua palavra, porque aquele que é guiado pelo Espírito, não fará a vontade da carne. Eu quero estar submisso ao Senhor. Eu quero tê-lo como Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor diga: fica e eu ficarei. Eu quero que o Senhor diga: vá e eu irei. Eu quero que o Senhor diga: faça e eu farei. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Senhor Jesus Cristo, nós oramos aqui, pedindo ao Senhor a manifestação do Teu poder, a manifestação da Tua graça, a manifestação da Tua misericórdia. Senhor, temos nos afastado dos princípios de santidade, dos princípios importantíssimos da Tua palavra, como o andar no Espírito. Temos que compreender que andar no Espírito é sermos guiados pelo Espírito Santo. Que sermos guiados pelo Espírito Santo é aprendermos do Espírito Santo a Sua palavra e vivermos a Sua palavra plenamente. Temos que compreender que pela graça, pela operosidade da graça, isso será um frutificar espontâneo em nossas vidas, que venhamos a resistir, não nos entregando ao obrar da carne, mas andemos no Espírito e jamais iremos satisfazer a vontade da carne. Não queremos fazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. Como disse Paulo: o bem que eu quero fazer, eu não faço; o mal que eu não quero fazer, este venho a fazer. Por quê? Porque existe uma obra da carne. Mas se eu estiver sendo guiado pelo Espírito, como o mesmo Paulo disse, eu não farei a vontade da carne. Eu farei a vontade do Espírito. Eu quero viver essa verdade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.